Parte 4. A passagem escura para o nascimento e o espírito de desalento. A imagem de uma passagem escura e estreita para o nascimento também faz parte do conjunto de temas arquetípicos que antecipam o curso da morte. No texto de Comarius, a produção de ouro, ou da pedra dos sábios, era representada como algo que resultava de uma gravidez ou como o nascimento de uma criança. Esse é um leitmotiv que atravessa séculos de tradição alquímica. No texto de Comarius, há outro tema análogo à imagem de nascimento, a sugestão de que os adeptos deveriam tratar seu mate real como um pássaro que choca seus ovos em temperatura branda. Essa é uma ideia recorrente nos textos alquímicos. Desde o princípio dos tempos, o homem sempre se perguntou, fascinado, como é que um ovo, que se aberto contém apenas substâncias mortas semilíquidas, pode produzir um ser vivo, bastando para isso ser aquecido, sem interferência de qualquer agente externo. Os alquimistas comparavam a produção de sua pedra a esse milagre. O I Ching, livro oracular chinês, oferece um paralelo que me parece digno de nota. Trata-se da descrição de uma condição temporal denominada Chung Fu, verdade interior. Richard Wilhelm comenta, o ideograma Fu verdade é de fato a imagem de um pássaro colocando a pata sobre um filhote. Isso sugere a ideia de chocar. Um ovo é oco. O poder da luz deve animá-lo de fora para dentro, mas deve haver um germe de vida no interior, para que a vida seja despertada. Analogamente e neste caso sem a menor transferência cultural, o alquimista Gerard Dom, século XVI, denominava a alma mais recondita, o self do homem de verdade interior e encarava o trabalho alquímico como equivalente a chocar essa verdade para que ela emanasse da matéria física. O simbolismo do nascimento é elaborado de forma muito intensa e especial na liturgia fúnebre dos egípcios. Na rubrica 170 do Livro dos Mortos, lê-se o seguinte: sacode a terra de tua carne, tu és Horus em seu ovo. 2 ou na rubrica 85, eu sou o elevado Senhor de Tatebu, meu nome é menino na praça, criança no campo. Ou então, eu sou ontem, meu nome é aquele que viu milhões de anos. Sou o Senhor da eternidade. Sou o que está no olho Udjat, sou o que está no ovo, com ele me é dada a vida. Ou ainda, eu penetro no mundo do qual saí depois de ter contado, renovado, meu primeiro nascimento. É verdade que essa última rubrica diz respeito ao Deus Sol, mas cada morto repete-o. Destino do Sol, e como ele, renasce criança e é chocado e nasce como um pássaro. Até o presente só uma vez tive a ocasião de ouvir mencionado esse tema do nascimento no sonho de uma pessoa próxima da morte. Trata-se de uma senhora de 74 anos que morreu de metástase de um carcinoma. Ela teve o sonho apenas 2 semanas antes de falecer. Na véspera, ela havia passado mal, mas mesmo assim se esforçava por organizar um pouco sua situação exterior. Em consequência, teve dolorosas cólicas estomacais e logo a seguir sonhou o seguinte: ela estava deitada sobre a boca de um tubulão de cimento de mais ou menos 1 metro de diâmetro, cuja borda superior pressionava seu estômago, causando-lhe muita dor. O tubulão estava fincado na terra. Ela sabia que tinha que atravessá-lo de cabeça e sair intacta numa outra terra. Ao despertar, sua associação à outra terra foi uma terra de anões e espíritos com a qual ela já havia sonhado. Parece-me que esse sonho expressa o seguinte: o tubulão se configura como uma passagem para o nascimento levando a outra forma de existência. A sonhadora devia atravessá-lo de cabeça como um bebê quando nasce. No momento, porém, ela está atravessada sobre ele, porque ainda se encontra presa às preocupações deste mundo e resiste à passagem escura, a terra para onde ela deveria ir. Através desse nascimento é a terra dos anões e espíritos psicologicamente, o inconsciente coletivo, que de fato sempre esteve e ainda está abaixo do nosso mundo da consciência, mesmo se não o percebemos. Os médicos Raymond Moody e Michael Sabon, assim como o teólogo Johann Christoph Ampe, também relatam em seus respectivos trabalhos situações em que aparece o tema da passagem. Eles lidam com casos de parada cardíaca em que os pacientes são artificialmente trazidos de volta à vida. A maioria desses pacientes descreve experiências muito felizes, mas devendo antes passar por algo como um rápido blackout, ou um vale escuro ou um túnel, antes de chegar a um novo estado de existência. Uma mulher clinicamente morta reanimada por uma injeção de adrenalina descreveu sua experiência nos seguintes termos:
Eu flutuava num longo túnel, que de início parecia estreito, mas depois foi se alargando. Acima ele era vermelho escuro e à minha frente azul-negro. Quanto mais para cima eu olhava, mais luminoso ele ficava. A sensação de não ter peso era maravilhosa. Outro caso. Eu me encontrava novamente no interior de um túnel escuro e espiralado. Na extremidade, que era muito estreita, eu via uma luz brilhante. Obrigados a voltar à vida através de recursos médicos, alguns desses pacientes relataram que tinham de voltar para trás pelo mesmo túnel que já haviam atravessado. Pode-se também sonhar com a morte de outra pessoa como uma partida através de algum obstáculo desse tipo. Uma mulher teve o seguinte sonho antes da morte de seu pai. Estou numa estação subterrânea e de repente descubro meu pai no meio das pessoas que esperam o trem. Ele passa por mim e parece não perceber que estou lá. Ele usa um terno azul marinho e está muito bem, um pouco mais magro. Vou atrás dele, mas a enorme distância entre nós permanece sempre a mesma, quer eu ande mais rápido ou mais devagar. Não dá para alcançá-lo. De repente eu o vejo desaparecer diante de uma parede brilhante no fim do túnel. Ele atravessa a parede e no lugar onde estiver aparecem umas pequenas coisas que não consigo reconhecer à distância. Aí encontro minha mãe. Ela diz que viu meu pai desaparecer e que naquele lugar vários coelhos saíram da parede. Eu digo a ela que coelhos são símbolos de fertilidade e que acho muito significativo pensar que a morte também é fértil. O sonho fala por si só. Os coelhos indicam que a morte do pai proporcionará à sonhadora um crescimento psicológico. Às vezes a morte é descrita nos sonhos não como túnel ou passagem, mas como uma mancha escura que se espalha e paira sobre o sonhador, ou como uma nuvem que oblitera por completo qualquer visão do mundo exterior. O último sonho de uma mulher, cujo caso foi apresentado por David Eldredge em sua dissertação, contém o tema da resistência a essa escuridão, pois ela tinha de fazer um grande esforço para não cair num calmo e profundo lago no topo de uma montanha. Esse deve ser também o medo do blackout no momento da morte ou, num plano mais profundo, o medo de tornar-se inconsciente e perder a identidade do ego. Acometida por uma doença incurável, uma jovem, que inesperadamente veio a falecer durante uma intervenção cirúrgica, teve o seguinte sonho, antes da fatal operação. Eu me encontro à beira de um lago, junto com meu marido e alguns amigos. O lago é muito profundo e a água é clara, transparente, limpa e azul. De repente vejo um pássaro preto no fundo do lago. Ele está morto. Sinto um grande pesar e tenho vontade de mergulhar e salvá-lo. Não suporto a ideia de que esteja morto. Meu marido, com carinho mas muito firme, intervém e me pede para não fazê-lo, porque, diz ele, está certo do jeito que está. Eu olho mais uma vez para o fundo do lago e vejo o olho do pássaro. É um diamante que brilha muito. Então eu acordo. O pássaro morto é, por certo, o instinto espírito vital do corpo que a sonhadora deve abandonar para não ser contaminada pelos poderes de dissolução da morte. Ela deve livrar-se do corpo que está morrendo, mas ao mesmo tempo olha para o olho de diamante do pássaro. O diamante de Adamas invencível é uma variante alquímica do self enquanto núcleo indestrutível da personalidade. Aquela mulher que desenvolveu uma imaginação ativa sobre uma flor, já comentada aqui, teve o seguinte sonho, o último de sua vida. Seu olho estava com uma mancha preta. Se essa mancha atingisse o centro do olho, ela sentiria uma breve dor aguda, mas a senhora X a ajudaria a suportá-la. Essa mancha preta, como depois ficou evidente, era a morte que escurece os olhos, ou seja, acaba para sempre com a visão do mundo exterior. A mulher que teve esse sonho respeitava muito a senhora X, alguém com mais conhecimento psicológico que ela, de modo que nesse caso ela representa o self, que a ajuda na dolorosa passagem. É comum encontrarmos, na literatura da antiguidade, a escuridão indefinida como imagem da morte. Os gregos imaginavam Thanatos, morte, como uma nuvem negra ou vermelho-púrpura ou como uma neblina que escurece a vista. Thanatos é mais impessoal do que aqueles demônios fatais e pessoais da morte, chamados Keres, que levam embora o moribundo. Thanatos raramente aparece personificado. Quando isso ocorre, é como um homem alado, de barbas, sério, que carrega o moribundo nos braços de forma amistosa. Essa mesma mancha negra aparece num sonho relatado por Mark Pelgrim, de uma mulher que logo em seguida veio a falecer. Parece que acordo e vejo um círculo colorido que é lançado sobre a cortina da janela de nosso quarto.
ando com maior cuidado em torno desse círculo, que parece negro, porque senão posso cair nele. Evidentemente é um fosso, o buraco negro. O círculo é uma imagem do self. No sonho ele é colorido, isto é, cheio de vida, mas fica preto quando a sonhadora se aproxima, como um buraco negro que ela ansiosamente preferia evitar. Paradoxalmente, a aproximação do self ao mesmo tempo ocasiona atração e medo. Portanto, em última análise, o medo da morte é o medo do self e do confronto íntimo e final com ele. Uma pessoa teve o seguinte sonho, pouco antes de morrer. Vejo um quadrado preto no meio de um quadro. É uma espécie de arca medieval, da qual emanam raios de luz vermelha. Esses raios apontam para o céu, pintado de amarelo e azul bem suaves, com um sol radiante, no canto superior direito do quadro. Essa arca lembra um caixão, lugar do sono final. Mas dela saem raios de luz, ou seja, símbolos de iluminação súbita que apontam para um céu azul claro, imagem comum do além, e para o sol, símbolo da fonte cósmica da luz da consciência. Os raios também lembram o conceito de Orígenes, de ressurreição como sinterismos, uma emissão de centelhas do cadáver, a alma deixando o corpo morto. Na tradição islâmica, os mortos devem atravessar a ponte Sirat, mais fina que um fio de cabelo, mais afiada que uma espada e mais escura que a noite, mas os piedosos chegam lá tão depressa quanto um raio. A arca do sonho mencionado acima me parece ser uma variante da passagem escura. A passagem escura muitas vezes é direta e concretamente reproduzida na arquitetura dos sepulcros. Emily Vermeulen observa que os túmulos micenianos representam um modelo da geografia geral da Terra dos Mortos, Hades. Primeiro há uma passagem descendente, dromos, depois uma abertura estreita, sotomion, boca, e então a câmara mortuária, alta e ampla, talamos, câmara nupcial. Esta última é como um útero na terra, no qual os mortos penetram para aguardar o renascimento. As tumbas em forma de poço encontradas em muitas áreas arqueológicas podem ter uma íntima ligação com o símbolo da passagem escura para o nascimento. Esse símbolo, que em essência indica uma experiência puramente psíquica de confinamento temporário, de medo, de escurecimento, mistura-se assim, de modo arcaico, com a ideia de túmulo ou caixão no plano concreto. No Egito Antigo, os túmulos também eram construídos como cavernas, nas quais um processo de renascimento ocorre no lençol freático. O túnel do sepulcro de um rei chamava-se Caverna de Socar, o lugar mítico do rejuvenescimento e renascimento dos mortos. Em várias partes da África, os mortos ainda hoje são em terra, dos agachados ou em posição fetal. Entre os Zulus, por exemplo, a viúva do falecido recebe o corpo deste no colo, ao pé da sepultura, depositando-o em seguida num nicho chamado umbigo. Ela coloca sementes em suas mãos, que o prepararão para o renascimento. Depois de um certo tempo, o corpo é trazido de volta para a aldeia, como espírito dos ancestrais, para que propicie fertilidade e proteção aos vivos. Os índios Hopis, da América do Norte, acreditam que a alma dos mortos atravessa um pequeno orifício quadrado, chamado Sipapu, que leva a um conjunto de edificações denominado Kiva. Essa cavidade tem a conotação de espaço sagrado e lugar de origem, a abertura através da qual a tribo Hopi saiu das profundezas para a superfície do mundo. O obscuro evento do nascimento, enquanto experiência psíquica, é descrito no texto de Comarius, ao qual agora retornamos. Observai o mistério dos filósofos. Em nome desse mistério, nossos antepassados juraram não revelá-lo nem propagá-lo, pois ele tem forma divina e efeito divino. E divino porque, uma vez unido à divindade, ele torna mais perfeitas as substâncias através das quais os espíritos são encarnados e os mortos reanimados, recebendo novamente o espírito pneuma que dele saiu, e que assim é conquistado, e eles, corpo e espírito, conquistam-se um ao outro. Pois o espírito escuro é tão cheio de futilidade, mataiotes e desalento, atimias, que os corpos não podem ficar brancos nem receber a beleza e a cor que recebiam do Criador, pois o corpo, a alma e o espírito são enfraquecidos pela crescente escuridão. A escuridão inicial do além, Hades, é aqui denominada espírito de futilidade, mataiotes, e espírito de desalento, atimias. Essa é uma condição de profunda depressão, um sentimento de total falta de sentido. Na Grécia Antiga designava-se Thanatos, a morte, como Timoraestes, aquele que abate o timos. Timos é o impulso vital, ou coragem de enfrentar a vida. Kubler-Ross descreveu essa
Depressão em muitos casos de pessoas à beira da morte aparecendo. É claro, antes do verdadeiro fim. Na minha opinião, sua finalidade é desligar do mundo exterior a consciência do moribundo, pois na depressão esse mundo é vivenciado como fútil, sem sentido e real. No sonho citado acima, os olhos é que são afetados pela neblina escura, já que devem ser compreendidos como símbolos da visão que se tem do mundo exterior, que agora deve cessar em favor de uma completa reversão às imagens interiores. O espírito de desalento advém do fato de que o ego ainda olha demais para fora, para o mundo visível, e ainda não vê suficientemente a realidade da alma. Krista Mevis relata o sonho de uma mulher sem religião alguma, que sempre teve uma atitude racional e materialista diante do mundo. Seu sonho deixa claro esse espírito de falta de sentido. Estou no meio de um pátio fechado, muito confusa. Não há saída. De um lado estão os lixeiros que dizem que posso sair de lá porque aquilo é uma máquina de desmontar automóveis. Outro homem acha que há uma porta giratória através da qual ele poderia me tirar de lá. Mas tenho medo que seja uma armadilha, de modo que permaneço no pátio e ando em círculos ao longo dos muros. Eu me comporto como os demais, como um pedestre, mas por dentro sou torturada pelo medo de não poder encontrar minha casa. Como essa mulher conscientemente não reconhecia valores interiores ou espirituais, ela era idêntica a seu corpo. Mas como diz o sonho, o corpo vai para o lixo. Nos sonhos contemporâneos, um automóvel frequentemente simboliza o corpo, ou nosso modo habitual de nos movermos no mundo exterior. A sonhadora tem medo de passar pela porta giratória, que neste caso substitui o túnel usual. É curioso notar que se trata de uma porta giratória. Se tentasse passar por ela, a porta giraria cerca de 180 graus em torno do eixo. Portanto, aconteceria uma reviravolta se ela tivesse a necessária confiança para acompanhar o homem que lhe oferece ajuda. Mas ela acha que é uma armadilha, quer dizer, assim como tanta gente, ela pensa que tradições religiosas são apenas o ópio do povo, ou sonhos que realizam desejos. Em consequência, ela é sempre escrava do espírito de futilidade e fica sempre girando no mesmo lugar, num infeliz círculo vicioso. Essa imagem lúgubre lembra algumas das experiências relatadas por Moody, nas quais seus informantes alegam ter passado um certo tempo numa espécie de região intermediária, por onde sombrios espíritos dos mortos vagueiam a esmo. A parte que parecia ser a cabeça estava caída, tinham uma aparência triste e deprimida. Parece que arrastavam os pés. Estavam descoloridos, opacos, cinzentos. A impressão é que ficavam eternamente arrastando os pés e andando de um lado para o outro, sem saber para onde iam, ou a quem deveriam seguir, ou o que procurar. Pareciam completamente desnorteados, sem saber quem ou o que são. É como se tivessem perdido por completo a noção do que são, de quem são, sem o menor traço de identidade. Esse lúgubre quadro da vida após a morte, muito mais do que as experiências de luz, também descritas por Moody, coaduna-se com histórias de todas as partes do mundo nas quais aparecem assombrações, fantasmas e espíritos dos mortos. Da mesma forma, em nossa experiência com sonhos, o além do inconsciente raramente é representado por belas imagens. Com a mesma frequência, os sonhos também apresentam cenas opressivas. O que parece decisivo é o grau de maturidade psicológica da pessoa antes da morte e a questão de ela ter ou não desenvolvido uma relação com o self. A reviravolta é descrita de modo mais animador no sonho de uma senhora idosa relatado pelo Dr. J. Dunn. Ela vê uma vela acesa no parapeito da janela do seu quarto no hospital e percebe que de repente a vela se apaga. Envolvida pela escuridão, ela sente medo e ansiedade. Subitamente a vela acende sozinha do outro lado da janela e ela acorda. A paciente morreu nesse mesmo dia, completamente em paz. A passagem nesse sonho contém um elemento de medo e ansiedade momentâneos. De algum modo a vela atravessa a janela fechada e passa para o outro lado, como se tivesse se desmaterializado, materializando-se em seguida em outro lugar. O momento de depressão e medo é bastante breve nesse caso, mas em alguns sonhos dura muito mais. A passagem obscura é representada em outros sonhos como uma jornada para o oeste para o lugar do sol poente. Não é sono. Difundido o hábito de sepultamento naval, no qual o corpo é lançado ao mar num bote, que a morte é concebida como jornada até uma terra desconhecida, geralmente situada no oeste.
Na minha experiência, a imagem da jornada nos sonhos é também o mais frequente símbolo da aproximação da morte. Com efeito, é tão frequente que será abordado aqui apenas brevemente. Uma senhora de idade avançada, por exemplo, sonhou o seguinte pouco antes de morrer: arrumei 2 malas, uma com minhas roupas de trabalho e outra, própria para longas viagens, com minhas joias, meus diários e fotografias. A primeira é para o continente, a segunda para a América. Para o outro lado, a terra ocidental, ela não pode levar sua atitude cotidiana, suas roupas de trabalho, mas sim seus tesouros psíquicos interiores. Esse tema também aparece num caso relatado por Whitman, de uma mulher desenganada que sonhou: encontrei meu marido, que me disse estar tudo bem e que eu não precisava me preocupar. Despedi-me dele e então percebi que estava à beira-mar. A praia estava deserta e escurecia. Não havia nada no mar, a não ser algumas barcaças. O tema da jornada aparece de forma altamente elaborada no culto egípcio dos mortos, no qual as almas baú dos bem-aventurados completam sua jornada na barca do Deus Sol. A viagem para o além acompanha o curso do Sol. Ela começa com uma descida ao mundo subterrâneo, até a caverna de Socar, e depois de várias áreas obstruídas atinge o leste, onde o morto, juntamente com o Deus Sol, volta à vida, rejuvenescido. Ele então deixa sua múmia no mundo subterrâneo e em sua forma BA acompanha o Deus Sol que renasceu no Oriente. O Sol enquanto alvo da trajetória dos mortos. Também aparece no sonho já mencionado da Arca Negra. Ele simboliza a mais alta forma de consciência e alvo do processo de individuação. O sepultamento espacialmente orientado, típico de várias culturas antigas ou atuais, também sugere essa mesma ideia, ou seja, a ressurreição é ao mesmo tempo algo como um novo nascer do Sol. Essa comparação entre o curso do Sol e o mistério da vida e da morte teve no Egito um desenvolvimento especialmente rico. Para os egípcios, o Sol era a garantia de toda e qualquer ordem. Nas palavras de Brunner, a noite, a escuridão e a morte são portanto perigosas para o homem porque pertencem ao mundo que precede a criação e lhe é exterior, sendo assim exteriores à ordem. Nessa não ordem, que o egípcio simplesmente denomina não ser, a vida humana não é possível, assim como não é sem o Sol. Era portanto o Sol que os egípcios reverenciavam com a maior seriedade e com enormes esforços materiais e intelectuais, por ser o símbolo da nova vida após a morte. Desse modo, psicologicamente encarado, o Sol é um símbolo da fonte da consciência. O significado cósmico, digamos assim, do ato de tornar-se consciente ficou claro para Jung durante sua viagem à África. Nessa época compreendi que desde os primórdios, um desejo de luz e uma irreprimível necessidade de sair das trevas primitivas habitam a alma. Quando a noite chega, tudo adquire um toque de profunda melancolia e cada alma é tomada por uma inexprimível nostalgia de luz. E esse é o sentimento oculto que se pode detectar nos olhos dos primitivos como também dos animais. Há nos olhos dos animais uma tristeza que nunca se sabe se está ligada à sua alma, ou se é uma comovente mensagem que nos diz algo a partir dessa forma de existência ainda inconsciente. Essa tristeza também reflete o estado de espírito da África, a experiência de sua solidão, mistério maternal, essas trevas primordiais. É por isso que o nascer do sol adquire para os nativos um significado tão poderoso. O momento em que a luz surge é Deus. Esse momento redime e libera. Dizer que o sol é Deus equivale a confundir e esquecer a experiência arquetípica daquele momento. Estamos felizes que à noite, quando vagueiam os espíritos, agora passou, os africanos dizem, mas isso já é uma racionalização. Na verdade, uma escuridão distinta da noite paira sobre a região. É a noite psíquica primordial, a mesma hoje como há milhões de anos. A nostalgia de luz é a nostalgia de consciência. Para o egípcio, participar da vida do sol era participar também do processo gradual de tornar-se consciente e da evolução da cultura. Esse significado da luz está por trás do difundido costume de acender velas tochas na antiguidade em câmaras mortuárias, tumbas e sepulturas. É um tipo de magia analógica por meio da qual os mortos terão vida nova e poderão despertar para uma nova consciência.